nós vamos meditar na fé, a fé que resiste às provações. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Amém? Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos em dias desafiadores, não é? Dias em que passamos turbulências, problemas diversas formas, problemas na família, problemas no trabalho, problemas na igreja, né? E realmente é desafiador vivermos nos dias de hoje. Mas Cristo nos chama a vivermos pela fé. Esse é o chamado de Deus. Ele deseja que os verdadeiros cristãos vivam pela fé. E tenham uma fé não baseada em circunstâncias, em situações. Não. Uma fé baseada nas promessas do Senhor. Cerca de 8.000 promessas existem aqui, nas Sagradas Escrituras. Diz os estudiosos, né? Cerca de 8.000 promessas. Mas o que é fé, de fato? O que é fé? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11 e verso 1. Amém? Amém. Diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então, mesmo quando não há sinais visíveis, nós temos aquela fé firme, uma fé firme, mesmo quando não temos sinais de esperança. A fé é um fio invisível que nos leva a Deus, que nos liga ao céu, quando tudo parece desabar. Muitos creem em Deus quando é tudo bem. Quando a conta bancária está alta, né? Quando nós temos o nosso emprego certo, quando vai tudo bem na família, é fácil ter fé em Deus, quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fé, ela é revelada quando tudo vai mal. Aí é revelada a nossa fé. Vocês conhecem a história de Jó, não é? Jó é um homem inteiro. E Satanás foi ter com Deus para falar sobre Jó. Mas claro que Jó te serve. Claro que Jó é fiel. Pois ele tem tudo. Jó é um homem muito bem sucedido na vida. Tem uma família linda. Tudo vai bem com ele. Não falta nada na vida de Jó. Claro que ele é fiel a ti. E Deus, então, permitiu que viessem lutas na vida de Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Nós conhecemos a história. Perdeu a família, os filhos, né? Todos os
filhos, perdeu os bens que ele tinha e até a sua saúde Jó perdeu. A sua própria esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E Deus então permitiu que Satanás fizesse isso, mas não tocasse na vida de Jó. E Jó não deixou de confiar em Deus. Que confiança, irmãos, que fé. Isso é viver pela fé. Jó jamais duvidou de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele, mesmo sem ele entender tudo completamente. Mas Jó confiou em Deus. E nós conhecemos a história. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé! Isso está em Jó capítulo 1, verso 21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A fé de Jó não estava baseada nos bens que ele tinha. A fé de Jó não estava baseada na casa confortável que ele tinha. Não estava baseada no rebanho que ele tinha, não. A fé de Jó estava baseada no relacionamento que ele tinha com Deus. Na fé. A fé de Jó estava baseada no seu relacionamento com Deus. Lição espiritual maravilhosa nós podemos tirar daqui. A fé madura não pergunta por quê, mas pergunta para quê. Então, se eu estou passando por provas, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, seja na igreja ou aonde quer que formos, nós devemos perguntar a Deus: para que, Senhor? O Senhor está permitindo que eu passe por essa prova? Para que propósito? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? E devemos sim, queridos, tirar lições valiosas para nosso crescimento espiritual. O objetivo das provas, quando Deus permite que passemos por ela, é para que o ouro é refinado. O ouro, para ele ser purificado, para ele reluzir, refletir aquele brilho, ele é submetido a altas temperaturas, para que então todas as impurezas possam ser eliminadas do metal. E aí sim, aquele metal reluz, aquele metal brilha. Assim é conosco. As provações, de uma forma ilustrada, a alta temperatura em que o ouro é submetido para que ele seja purificado, ilustram as provações que o cristão passa, para que ele seja purificado, para que a fé dele seja aprovada por Deus. Uma fé provada é uma fé aprovada. Lembre-se sempre disso. Uma fé provada é uma fé aprovada, porque a fé se revela através das provações, das lutas. Quando nós confiamos em Deus, ao passarmos por aquela luta, por aquele deserto, então sim, a nossa fé é aprovada diante do nosso Deus. A fé cresce nas tempestades. Ninguém cresce espiritualmente quando está tudo bem, quando você tem conforto, quando você tem uma conta bancária gorda, não é? Quando você tem abastança. Mas é nas tempestades da vida que Deus fortalece nossas raízes espirituais. Lembram de Pedro? Lá em Mateus 14, 29 a 31. Pedro olhou para Cristo e desejou se encontrar com Jesus. Mas ele estava no barco e Jesus estava no mar. Como ele
Jesus. Mas Pedro olhou para Jesus e andou, e o impossível aconteceu. Que maravilha! Pedro conseguiu ir a Jesus, estava andando, caminhando sobre as águas. Isso é impossível. Mas ele estava olhando para Cristo e estava feliz. Mas num dado momento, Pedro olhou para os ventos, para as ondas agitadas do mar. Pedro desviou o olhar de Jesus e Pedro olhou para as ondas agitadas do mar. Pedro olhou, percebeu a ventania e Pedro começou a afundar. Isso acontece conosco. Quando nós olhamos para os problemas e não tiramos o foco de Jesus, a nossa vida começa a afundar. Afundar em quê? No medo. Afundar na insegurança, na dúvida. A fé traz vitória. A Bíblia está cheia de histórias que provam que a fé move o poder de Deus. Lembram de Abraão? Abraão creu. Olha os personagens da Bíblia. Abraão creu. Daniel orou. Elias confiou. E Maria acreditou. Vamos lembrar da história de cada um. Abraão creu. Deus então falou para Abraão: Abraão, olha só o que Deus pediu para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ficou assim, perplexo. Abraão não tinha um mapa. Abraão não tinha nada, mas como? Como eu vou sair da minha terra, da minha casa, da minha família e ir para um lugar que eu não conheço? Não tinha GPS, não tinha nada. Mas mesmo sem entender, Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Uma grande nação. Abraão foi considerado pai da fé, né? Pai da fé. Que história linda, irmãos. Vale ou não vale a pena confiar nesse Deus? Daniel orou, mesmo sob ameaça de morte, e Deus fechou a boca dos leões. Daniel foi fiel a Deus, e por causa da fidelidade a Deus, ele foi jogado dentro de uma cova de leões. E os leões famintos, mas ele orou. Daniel orou. A oração de fé, né? A Irene estava falando aqui da oração de fé. Fé que o Espírito Santo vai estar com o filho dela. Oração de fé, irmãos. Daniel orou. E foi liberto ou não foi? Foi liberto da boca dos leões. Elias confiou na promessa e viu o fogo descer dos céus. Elias estava sozinho, irmãos. Sozinho. Só ele do povo de Deus e muitos profetas de Baal. O povo se desviou de Deus, esqueceu de Deus e o povo começou a adorar a Baal. E ali Elias agora estava só, perto daqueles profetas de Baal. E ele orou uma oração de fé. Ele orou e Deus mandou fogo do céu para que o nome dele fosse glorificado. Amém, irmãos? Maria acreditou na palavra do anjo e Jesus nasceu. Né? Maria acreditou na palavra do anjo e Jesus nasceu. Todos esses casos, o resultado foi o mesmo. Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece impossível. A fé não ignora a realidade.
Você pode ter todos os motivos do ponto de vista humano para não acreditar, para não crer. Mas a fé está acima da realidade. A fé, ela está acima da realidade. A fé também, irmãos, ela nos prepara para a volta de Jesus. E aqui, olha que sério que vou falar agora. Estamos nos últimos dias da história e o inimigo está atacando a fé do povo de Deus. Com o quê? Com distrações, com incredulidade e com medo. Ela não aparece por acaso. Eu confio. Não. A confiança, ela vem através de um relacionamento. Como eu posso confiar em alguém que eu não conheço? Não é verdade? Quando eu conheci meu esposo, para mim confiar nele, eu precisei conhecê-lo, para ver se ele era digno da minha confiança. Precisamos nos conhecer, nos relacionar. E esse conhecimento mútuo, dependendo do que a gente vai conhecendo no relacionamento, vai aumentando a nossa confiança ou diminuindo. Então é necessário, para que você possa confiar, é necessário que você se relacione. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós passamos a confiar nas suas preciosas promessas. Mas o inimigo, ele quer atrapalhar esse tempo com Deus, para que você não desenvolva a sua fé. Então ele vai trazer distrações para você. Redes sociais. Quanto tempo você passa com Deus? Tempo de qualidade. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Já parou para pensar? Então, são muitos tipos de distrações que o inimigo coloca em nossa vida para que nós possamos ter nenhum tempo de qualidade com Deus. Então, sai aquela oração mecânica, aquela oração rápida, com as palavras iguais de todos os dias, de todos os momentos. Você não tem aquele tempo de oração, onde você abre o seu coração, contando tudo para Jesus, as coisas boas, as coisas ruins, tendo Ele como seu melhor amigo. Então você não tem tempo de qualidade com Deus. São distrações que o inimigo coloca em nossa vida, para que nós possamos não ter este tempo com Deus. O inimigo está atacando a fé do povo de Deus com distrações, incredulidade e medo. Mas Apocalipse 14, verso 12, eu convido aos irmãos para lermos juntos este versículo. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Amém? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Mas qual é a fé em Jesus? Qual é essa fé? A fé de Jesus é uma fé inabalável. A fé que confia mesmo na cruz. A fé que permanece firme quando tudo parece perdido. E é essa fé que o Espírito Santo quer colocar em cada coração nessa noite. Talvez você esteja enfrentando algum problema na sua vida, né? Alguma prova difícil. Talvez você esteja enfrentando, quem sabe, uma enfermidade. Uma doença, quem sabe, que não tem cura. Uma doença difícil. Quem sabe você esteja atravessando uma luta na sua família.
Você tem algum conflito, quem sabe com seu cônjuge, quem sabe com seu filho, com a sua filha, com seus pais. Quem sabe você esteja enfrentando uma grande perda. Semana passada, eu e meu esposo, nós frequentamos a igreja de Nova Iguaçu por 18 anos. E lá, nós soubemos agora, na semana retrasada, 2 mortes, irmãos. De 2 irmãos que frequentaram na igreja, no tempo que nós frequentávamos lá. Pessoas novas, uma com 42 anos e o outro com 31, morreram. Um morreu inesperadamente e a outra fez uma cirurgia e lá no hospital pegou uma septicemia e veio a óbito. Podemos passar por esses desertos aqui neste mundo, perdas, não é? Perdas. Podemos também momentos que você pensa que tudo parece estar perdido, né? Mas em cada situação difícil, o cristão precisa ter a certeza que Deus está no controle. Amém. Mesmo quando nós não entendemos os porquês, Deus está no controle de toda a situação. Amém. E Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que nunca estaremos sozinhos na luta. Ele está do nosso lado. E quando você pensa que está só, quando as coisas ficam mais difíceis, é quando Deus está te carregando. Tenha fé, tenha certeza, tenha sua fé renovada. Quando a fé parece pequena, lembre-se, Jesus disse que basta um grãozinho de mostarda para mover montanhas. Basta um grãozinho de mostarda para mover montanhas. E hoje eu gostaria de estender um convite a cada um dos queridos irmãos. Deus te convida a renovar a sua fé. Renove a sua fé nessa noite. Confie nele novamente. Volte a confiar nesse Deus maravilhoso e entrega tudo que te preocupa. Tudo que te preocupa, entrega nas mãos do Senhor, que nunca falha. Ele é fiel. E se você quer dizer, Senhor, aumenta a minha fé, então no seu coração diga a Ele agora, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Amém? Amém? Se esse é o seu desejo e a sua oração, confiar em Deus e ter a sua fé renovada em Cristo Jesus, eu te convido a ficar de pé e a cantar o hino final que diz: a minha fé bem segura está. Hino de número 195. Cante com a alma, meditando nessa letra maravilhosa.